Muito bem, irmãos. João capítulo 8, versículo 29. É justamente o texto da devocional do grupo dos jovens de hoje. E que seja para a glória do nosso Deus o que Deus tem colocado em nosso coração para esse momento. Irmãos, nós tivemos hoje pela manhã Escola Bíblica Dominical. E o estudo que nós tivemos aqui falou muito sobre missões, sobre os missionários, né? O início do trabalho aqui no Brasil, na América, a importância que o trabalho batista tem alcançado desde os seus primórdios, né? Desde o seu início. E é uma pena que você ainda não despertou para estar aqui. E eu gostaria muito que você preste atenção nisto que eu vou dizer a você, porque eu sinto que é de Deus para você, para mim, para todos nós. Todas as vezes que você escolhe uma outra coisa em lugar daquilo que Deus quer te oferecer, naquele momento, naquela hora, no que está concordado entre nós, há uma perda, você tem uma perda espiritual. Talvez aquilo que você escolhe fazer em lugar do que Deus deseja que você faça, talvez você vai ter algum lucro, você vai ter alguma conquista, você vai ter algum prazer, você vai ter alguma realização, mas nada se compara ao que Deus tem para você. Acredite no que eu estou falando. Não estar aqui no culto de quarta-feira, não estar aqui no culto de sexta-feira, não estar aqui na Escola Bíblica Dominical, não estar aqui no encontro dos jovens adolescentes, não estar aqui na reunião da MCM na segunda-feira, dos homens na segunda-feira, não estar aqui no domingo à noite, porque talvez alguma coisa vai tomar o lugar de prioridade. É claro que tem aquelas coisas que justificam, não é? Mas se não justifica, não é para mim que você tem que dar satisfação, é para Deus. Então todas as vezes que você troca algo de Deus por algo seu, você sai perdendo. Você sai perdendo na sua vida espiritual. Você pode ganhar fisicamente, você pode ganhar financeiramente, você pode ganhar em muitas áreas, mas nada disso é tão importante quanto aquilo que Deus quer que você ganhe na presença dEle. E eu sei que eu posso dizer isso à igreja com a certeza de que Deus deseja que a igreja ouça isso. É tempo de consertar com Deus. É tempo de nós, sempre foi, sempre será, a gente sabe disto, mas é como se um cerco estivesse se fechando ao nosso redor. E que nós precisamos tomar uma decisão de quem nós somos de fato, o que nós somos de fato, o que temos sido de fato. Precisamos realmente buscar uma identidade. A nossa Escola Bíblica Dominical, eu tive até vontade de falar sobre esse termo, identidade, pelo que representa a história da nossa denominação, da nossa história como igreja, a identidade. E a ministração que foi feita hoje pela manhã nos mostrou isso com muita facilidade, não é? De quem nós devemos ser todos os dias. Então qual é a sua identidade? Há uma música que Dani que canta aqui, não me lembro se foi com o Fred que ela cantou, ou se ela cantou com uma outra pessoa. Há uma música que diz que a nossa identidade é servo de Jesus Cristo. É isso mesmo, Dani? Não é? Como é que é a frase? Pode falar. Isso, a minha identidade é servo do Senhor, Senhor Jesus. E nós precisamos definir isso, igreja. Quem nós temos sido, o que de fato é prioridade para nós, o que realmente importa para nós, o que realmente tem valor para nós, porque tudo isso é importante para Deus. Deus tem maravilhas, tem bênçãos, tem proezas, tem milagres, tem portas para serem abertas, tem bênçãos para serem derramadas, para o poder dele trazer milagres e maravilhas em nosso meio. Tudo isso nós queremos e desejamos, e Deus está exatamente
como Ele é exatamente o que Ele sempre foi e o que Ele sempre será. Não há variação, não há mudança em Deus, a mudança está em nós. Então, da mesma maneira como Deus operou no passado, Ele também opera hoje, pode operar hoje, porque é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Na oração que o irmão Donizete fez hoje de manhã, num determinado momento, depois da ministração que ele trouxe para nós da Escola Bíblica Dominical, há uma frase, há uma expressão que sempre me chama a atenção, que no geral as pessoas todas sempre fazem e citam e usam esse termo na oração. Observe depois que você mesmo deve fazer uso dessa expressão. Ele orando, ele disse: Senhor, que o Senhor possa. Deus sempre pode. Que o Senhor possa despertar a sua igreja. Mas a pergunta que eu faço no momento que eu escuto algo dessa natureza é assim, eu sei que Deus pode despertar a igreja. A pergunta é: a igreja quer despertar? A igreja quer acordar? Percebe a diferença? Então, a percepção do relacionamento com Deus é de extrema importância. Deus, que o Senhor possa abençoar. E a pessoa quer ser abençoada. Aí todo mundo vai dizer que quer. Quem é que vai dizer que não quer ser abençoado? Mas aí precisa estar nas condições de poder receber a bênção de Deus. E aí está um grande problema, porque quantas bênçãos, quantas pessoas já receberam durante a sua vida, sua existência, e até hoje têm recebido, e bênçãos que têm se transformado em maldição, não porque Deus mandou uma maldição, não porque Deus transformou a bênção em maldição, mas é porque foi isto que aconteceu, pela maneira como as pessoas lidam com as coisas de Deus, acaba então perdendo muito mais, achando que está ganhando, por talvez trocar as coisas de Deus, por mais simples que seja, por mais humilde que seja aquilo que vamos colocar em prática na presença do nosso Deus, mas ainda assim o ganho que nós temos é maior do que nós somos capazes de imaginar. E essa percepção é que nós devemos ter, irmãos, de nós melhorarmos o nosso compromisso com o nosso Deus. Esse Deus que nos ama tanto, que quer tanto o nosso bem, esse Deus que por nós faz todas as coisas. Quem esteve aqui domingo passado deve se lembrar de Jeremias 44, versículo 24, ele dizendo: eu sou o teu Redentor, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, eu que te formei no ventre de sua mãe. Então, quando a gente tem essa consciência e compreende o quanto que Deus está comprometido, eu sempre digo isso aqui, em nos abençoar, em nos favorecer, em nos fazer prosperar, eu fico imaginando que em algum momento em que nós nos alegramos intensamente porque recebemos alguma coisa de Deus, mas do outro lado eu consigo imaginar Deus se entristecendo porque nós não damos a Ele o que Ele é merecedor, o que Ele é digno, no mínimo, no mais básico de uma vida cristã que nós vamos colocar em prática. Esse versículo 29 é exatamente o desafio que vem para nós nesta noite, e eu sei que Deus quer falar conosco nesses termos. A começar por mim, todos nós precisamos tomar nesta noite uma decisão de mudar a nossa maneira de lidar com Deus e com as suas coisas, com aquilo que é dele, com aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Essas palavras de Jesus Cristo devem nos incomodar e nos constranger a que então tomemos uma decisão de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos uma vida abençoada e Deus tem bênção para nos dar. Nós queremos uma vida próspera e Deus tem prosperidade para nos dar. Nós queremos saúde e Deus tem saúde para nos dar. Nós queremos os milagres e Deus tem milagres para nos dar. Pensa alguma coisa aí que Deus não tenha para te dar. Você não vai pensar coisa errada, não é isto. Deus só tem coisa boa, é perfeito, não erra, não falha, não oscila. O nosso Deus é todo poderoso e é por isso que Ele é Deus.
Pense em alguma coisa que você acha que Deus não tenha para te dar. Você não vai achar. Você sabe disto. E essa ideia é justamente a ideia de que deve se revelar em nossa mente, em nosso coração, do grau, do nível, da profundidade, da largura, da altura, do comprimento que tem a nossa dependência de Deus. Como que é grande a nossa dependência de Deus. Você já se conscientizou disso? Ou são apenas palavras que você repetem tão somente no automático, né? No automatismo, que é um termo que eu iria usar, que eu deveria ter usado em outro momento, que eu não me lembro agora qual foi, mas em automatismo, ou seja, no automático. Automaticamente eu digo isto, que eu dependo de Deus, mas às vezes não é do coração, não é verdadeiro, porque nós colocamos outras coisas acima das coisas de Deus, porque de alguma maneira a nossa mente produz, lembra daquela mensagem sobre os pensamentos que nos escravizam? A nossa mente produz pensamentos que nos enganam, que nos levam para o erro, porque pelos pensamentos que a nossa mente cria, nós vamos ter um grande lucro com determinado procedimento, atitude, mas não é verdade. O grande lucro está em Deus, todo o tempo, todo instante. Você recebe essa palavra? Faz sentido para a igreja? Então olha esse versículo 29, vamos ler juntos? E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço. Muito bem, 3 momentos nesse versículo, pelo menos, para a gente aprender algumas coisas aqui. Aquele que me enviou está comigo. Preste atenção nessa expressão de Jesus. Jesus foi enviado para o quê? Para pregar, para libertar, para salvar, ressuscitar mortos, curar enfermos. Jesus veio para mostrar o caminho da salvação, do reino de Deus para toda a eternidade. Jesus veio mostrar e nos ensinar o que é certo colocarmos em prática. Beleza. Agora você imagina que se Jesus, se ele chegando aqui na terra, nascido de Maria, aquela mulher sensacional, extraordinária, como ela não havia e não há, certamente, nem no nosso tempo, de tão bem-aventurada que ela foi achada diante dos olhos do nosso Deus. Imagine que Jesus ele colocasse os seus interesses pessoais acima das coisas de Deus, para o que ele foi enviado. Analise essa percepção. Será que se Jesus se desviasse, olha para mim, igreja, preste atenção, será que se Jesus se desviasse do propósito de Deus ao enviá-lo a estar aqui entre os homens, Deus estaria com ele o tempo todo? Essa pergunta é muito importante. Olha para mim, igreja. Sabe por quê? Porque você pode estar tomando decisões na sua vida que Deus não está com você, que Deus não está indo com você, porque não agrada talvez a decisão, as escolhas, aquilo que você tem priorizado em sua vida, e isto vira um prejuízo, se torna um prejuízo sem tamanho. Nós não somos capazes de imaginar. Depois é que nós vamos colher os frutos, porque nós sabemos que nós colhemos o que plantamos. Então, enquanto eu, pastor Luiz Cláudio, permanecer no propósito de Deus para o qual Ele me enviou, do Rio de Janeiro para Araçuaí, eu sei que Ele estará comigo todo o tempo. No momento que eu começar a colocar outras coisas ou outras pessoas como prioridade acima dele, das coisas dele, então certamente eu já não desfrutarei dessa presença comigo. Irmãos, mas pastor, Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é amor, e é verdade, Ele é e vai continuar sendo, mas Ele é justo. Jesus, certa vez, você conhece muito bem, Ele disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
então ali eu estarei no meio deles. Jesus estabeleceu uma condição para se estar no meio das pessoas. Quando tudo que se faz é em nome dele, toda reunião que se passa, que se realiza, é em nome dele, todo culto é em nome dele, tudo que se faz dentro de casa é em nome dele, a presença de Jesus. Se a gente toma o texto de forma literal, ela se justifica quando a sua presença é adorada, é desejada, é querida, quando se paga o preço, quando que tudo na nossa vida, o objetivo é Jesus. Eu não tenho outra razão para viver, eu não tenho outros motivos para existir, os meus motivos todos são Jesus. A razão é o meu ar, é o meu alimento, é a minha força, é o meu perdão, é a minha salvação, é a minha prosperidade, é a minha vitória, é a minha conquista, é tudo na minha vida de fato e de verdade. Então, enquanto eu permaneço debaixo daquilo que Deus me envia, então eu sei que o Senhor está comigo. Mas quando eu tomo uma decisão que não concorda com a vontade de Deus, igreja, preste atenção, eu vou sozinho. Já parou para pensar nisso? Você vai só. Possivelmente é por esta razão que muita coisa tem dado errado. Possivelmente que por essa razão muitos prejuízos têm se somado. E eu não estou falando apenas de prejuízos financeiros ou físicos ou materiais. O problema maior é quando nós temos prejuízos espirituais, que tira de nós a oportunidade de uma vida realmente abençoada. Eu quero que você seja honesto consigo mesmo, consigo mesma, que você responda para si com toda a convicção. Pelo modo como você tem vivido, você pode realmente afirmar que o Senhor está contigo? E aquele que me enviou está comigo. Se Jesus tivesse se desviado daquilo para o que ele foi enviado, Deus Pai não estaria com Jesus. Jesus foi fiel, permaneceu de acordo com aquilo para o que foi enviado. Você já compreendeu para o que você está aqui? Você já compreendeu a razão da sua existência? Por que Deus deu a você a oportunidade de você estar aqui? Você lembra, né? Pela ciência, pelo que já estudamos na escola, você consegue imaginar quantos milhões de outras pessoas poderiam ter nascido no seu lugar? Que poderiam ter sido você? E que às vezes aquela briga que acontece para fecundar o óvulo é tão ferrenha que às vezes entram 2, entram 3, 4, 5, entram até 6, porque querem viver, e Deus está permitindo como se estivesse escolhendo, é você que eu quero, entra aí ó, é a você que eu dou força. Uma maneira simples de nós compreendermos. Você já parou para pensar que quantos milhões de pessoas poderiam estar aqui em seu lugar, qualquer uma delas? Mas Deus deu o privilégio para quem? Diga assim, ó, para mim. Você consegue reconhecer isso? Agora você acha que Deus, quando escolheu você, quando Ele deu a força que você precisava, a velocidade para passar à frente dos demais, a condição de força para você conseguir suportar todo aquele trajeto até chegar no seu objetivo, você acha que o motivo de Deus era à toa? Era sem nenhuma razão? Não, Deus tem um propósito maravilhoso com a sua vida, e você precisa viver este propósito, esta realidade. É você quem precisa. Deus tem o desejo dele, mas somente se cumprirá se você se posicionar debaixo desse propósito. Compreenda isso. A sua existência tem um propósito. Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas. Você não é um erro, você não é fruto de procedimentos equivocados. Você está aqui pela certeza absoluta de Deus, de que Ele sempre teve e terá, de que você é capaz de permanecer fiel a Ele, para que Ele esteja com você todo o tempo. Você quer essa presença? Todo o tempo? Então pague esse preço, porque Deus tem dado a você o privilégio de viver o que há de melhor, de experimentar do que há de melhor, e o que está de melhor não está lá fora, não.
O que tem de melhor é que está em Deus. E Deus não tira de você a oportunidade de você ter as suas satisfações, suas realizações pessoais, desde que tudo isso concorde com Deus e com o seu coração. Não troque as coisas de Deus por outras coisas, porque Deus, como disse Jesus disse o quê? Vamos falar de novo essa primeira frase? E aquele, vamos falar com mais convicção? E aquele que me enviou está comigo. Maravilha, glória a Deus. Você crê nisto? Deus está com você? Se você crê, então porque você está permanecendo no propósito de Deus para a sua vida. Se não está, é a oportunidade que você tem de nesta noite tomar uma decisão e voltar, ou se posicionar nesta condição. A segunda parte, irmãos, vamos ler juntos? O Pai não me tem deixado só. Parou, só aí. Porque a terceira parte é uma consequência. O Pai não me tem deixado só. Se a gente volta à primeira parte, Ele está comigo. Ele não me deixa só. O que significa o Pai não me deixa só? Significa uma presença constante, permanente, sem ruptura, sem falha. Não é estar, daqui a pouco não está. Não é disto que Jesus está falando. Jesus está dizendo de algo que é permanente. O nosso tempo é marcado por horas, 24 horas por dia. Cada hora, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. E assim vai. Não é uma presença que de vez em quando aparece, não, irmãos. Não é muita presença de Deus, bastante presença de Deus. Nossa, não, eu ando muito com Deus. Não é isso não, é Deus presente. Presente com você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua que você mora, com seus vizinhos. Presente na sua vida quando você abre a boca para pronunciar palavras. Presente nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu coração. É Deus presente. O Pai não me tem deixado só. Para isso acontecer, há uma condição. Que condição é essa? Essa terceira parte, podemos ler juntos? Porque eu sempre o que lhe agrada. Quando Jesus fala, o Pai não me tem deixado só, eu disse para vocês, é uma presença constante. Por quê? Porque eu sempre faço, sempre dá a nos entender o que, irmãos? Constante. Eu estou sempre, constantemente, todos os dias, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, meu esforço todo é de fazer o que agrada o meu Deus, que não me tem deixado só e que está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa palavra para nós é de muita importância, irmãos. Daqui a pouco nós vamos sair daqui. Eu não sei para onde você vai depois desse culto. Eu sei que você vai voltar para a sua vida normal. Tomara que a sua vida normal seja você fazer sempre o que agrada ao Senhor. Se você não está nesta condição, é a chance que você tem de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Se a gente olhasse lá em 1 Pedro capítulo 2, um determinado versículo a partir do 18, um determinado versículo vai dizer assim, ó, e para isto fostes chamados, para seguirdes as pisaduras de Jesus Cristo. Não é o versículo 18, é a partir do 18, um dos versículos vai dizer isso, vai dizer assim, ó, e para isto fostes chamados, para seguirdes as pisaduras de Jesus Cristo. O que significa seguir as pisaduras de Jesus? Imitá-lo, fazer como ele fez, viver como ele viveu. E como é que Jesus viveu? Sempre fazendo o que agradava ao Pai. Esse é o nosso desafio. É isso que vem sobre nós. Aí a Anne já achou o versículo para nós, ó. Porque, vamos ler juntos? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais. Nesse caso dessa mensagem, qual foi o exemplo que Jesus deixou para nós?
Aí, muito bem, fazer sempre o que agrada a quem? É agradar a si mesmo? É agradar o vizinho? É agradar aquela parte da sociedade que eu quero fazer parte? É agradar o meu patrão? É agradar meu... Não, irmãos, antes de qualquer coisa, é agradar a Deus e sempre. Não é de vez em quando. O esforço de agradar a Deus não é de vez em quando. Hoje eu estou afim, vou agradar a Deus. Não, é o sempre. Porque quem é sempre no seu procedimento de agradar a Deus, jamais vai se afastar dos caminhos do Senhor, jamais vai se afastar de sua palavra, jamais vai viver em pecados, jamais vai concordar com maldade, vai concordar com o mal, vai concordar com as trevas. E isto que vem sobre nós, porque desta presença nós precisamos, nós necessitamos. Quando nós olhamos essas palavras de Jesus, e por aquilo que Jesus foi capaz de realizar, e Ele mesmo disse que nós faríamos as tais obras, e faríamos até mais, maiores, faríamos maiores do que as dele. Sinceramente, eu não sei o que significa Jesus dizer isso. Como que nós seríamos capazes de fazermos obras maiores do que as dele? Mas Ele disse. Talvez porque Ele era quem era, né, e continua sendo, e nós somos o que somos, falhos e limitados e pecadores. Mas igreja, a moral desta mensagem, dessa reflexão, é exatamente o que Deus espera de nós. Você deseja que Deus esteja com você? Ou não? Você deseja de que Ele não te deixe só? Você deseja que Ele esteja o tempo todo com você? Em todas as circunstâncias, em todos os momentos? Mas também Deus tem desejo de que você faça sempre o que agrada a Ele. É uma troca? Não. Mas é porque nós só colhemos o que plantamos. Deus tem necessidade de alguma coisa? Não. Deus precisa de alguma coisa? Não. Se nós agradarmos a Deus, Ele é Deus. Se nós não o agradarmos, Ele continua sendo o quê? Deus. Agora, se nós agradarmos a Deus, irmãos, quem lembra de Salmos 37, versículo 4? Agrada-te do Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Então, quando nós agradamos a Deus, que maravilha! Nós veremos com os nossos olhos, nós experimentaremos todos os dias nessa presença constante conosco, se sempre nós agradarmos a Deus. Mas e quando nós não agradamos a Deus, irmãos? Eu não preciso nem dizer as consequências, porque é assim que funciona, é desta maneira. É porque Deus pesa a mão e castiga? Não, é a lei espiritual que é irrevogável. É assim, Ele disse para nós em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua... Qual é a consequência disso? Mais convicção. Qual é a consequência de buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar? As demais coisas serão acrescentadas. Uma coisa é consequência da outra, uma coisa é resposta da outra. É desse jeito, é desta maneira. É uma lei espiritual, sobrenatural que Deus coloca sobre nós, que quando nós nos sujeitamos à sua lei e vivemos por sua lei, nós também colhemos o resultado dessa obediência proposta por Ele mesmo. Então, quando Jesus diz nesse capítulo 8 de João, versículo 29, aquele que me enviou, não me deixa só, não me deixa sozinho, eu posso ir aonde eu for, desde que seja pelo mandado dEle, eu não estarei só, não. E às vezes, nós estamos andando ou fazendo coisas em lugares que não era para nós estarmos ali naquele momento, e aí a gente percebe que está perdendo algo no relacionamento com Deus.
sem contar o que significa ter a presença de Deus, presença de paz, de alegria, presença que nos liberta, que nos transforma, presença que abre os nossos olhos, que nos faz entender as coisas maravilhosas de Deus, presença que muda nosso modo de enfrentar a vida, presença que transforma nossa fraqueza em força, presença que transforma nossas tristezas em alegrias, as derrotas em vitórias, presença que transforma as nossas mortes em vidas. Você consegue compreender isso? A bênção que significa nós desfrutarmos da presença deste Deus todos os dias. Então, essas palavras liberadas por Jesus nesse versículo 29 de João 8, é justamente para nos mostrar esse caminho. Eu quero a presença de Deus comigo, então eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso ter qualquer tipo de pensamento, nem deixar que qualquer tipo de palavra saia da minha boca. Eu não posso tomar qualquer tipo de decisão, eu não posso fazer qualquer tipo de escolha. Eu tenho que estar dentro da vontade de Deus, porque é Ele que sabe tudo. É Ele que sabe todas as coisas. E Ele nos ensina, falei sobre isso há pouco tempo, na 1 Samuel capítulo 2, quando Ele diz assim, os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. O que significa honrar a Deus, irmãos? Significa fazer sempre o que lhe agrada, viver segundo o seu coração, fazer a sua vontade, viver para Ele, viver em função dEle, viver tendo-o como a razão de sua vida. É isto que justifica nós estarmos na presença do nosso Deus. Aqui num dos hinos que nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. A não ser que quem já não está vivendo na presença de Deus, é porque nunca esteve no Santo dos Santos. Porque o que nós temos visto é o contrário. Quantas pessoas que já experimentaram das maravilhas de Deus e hoje estão concordando com as coisas de Satanás neste mundo. Quantas? Por isso que a Bíblia nos mostra exatamente esta condição. A presença de Deus é santa, é perfeita. Deus não divide a glória dele com nada nem com ninguém. Para que ele esteja presente, é necessário então que nós estejamos fazendo a vontade dele, né, casal? Amém, né? Eu espero que essa palavra faça sentido para você que está aqui nesta noite, que você abra seu coração para você compreender que o que Deus tem para você vai muito além da sua capacidade de compreender. Você hoje pode estar com a vida do jeito que você sempre quis, mas você tem que perguntar se ela está do jeito que Deus quer, porque do jeito que você quer nunca será melhor do que o jeito de Deus. Hoje aqui pela manhã, na lição do irmão Donizete, a lição, ele leu uma carta de um pai que tinha uma filha que estava sendo vocacionada para missões. A pergunta que era feita para o pai é: você está disposto a partir de agora nunca mais ver a tua filha? Porque o que ela vai se colocar à disposição para fazer, para agradar a Deus, vai levá-la para longe de você, e você certamente, possivelmente, só vai poder encontrá-la lá na glória. Mas enquanto estiver aqui, talvez você não jamais poderá ver. Você está disposto a pagar um preço desse? Eu não estou dizendo do seu filho e da sua filha não, que isso é um assunto para um culto missionário. Eu estou dizendo de que talvez você precise abrir mão de alguma coisa para que você tenha o que é de Deus na sua vida. É nesse sentido. Você está disposto a sacrificar algo que hoje você entende que é o que você quer, o que você acha que precisa, é o que você deseja, para você então colocar na sua vida aquilo que Deus deseja e o que Ele quer presente na sua e na minha vida. Isso somos nós, irmãos, cada um de nós. E eu, como eu disse no início, parece que um cerco está se fechando. Esse cerco se fechando, irmãos, está chegando a hora então de tomar uma decisão
de quem nós somos de verdade, e de quem nós somos de verdade, a quem pertencemos de verdade, a quem nós imitamos de verdade, quem é o Senhor de nossas vidas de verdade. Então que essa palavra desperte a sua fé e a sua consciência, para você tomar uma decisão de imitar a Jesus, seguindo as pisaduras de Jesus, fazendo como Ele fez. Ele fez sempre o que agradava ao Pai. O Pai não me tem... Coloca o versículo mais uma vez, por favor, Anne. 8:29 de João. Vamos ler para a gente encerrar, irmãos, bem forte, irmãos, para a gente gravar no nosso coração, bem forte. E aquele que me enviou está comigo. O meu Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então feche seus olhos e abra seu coração diante de Deus mais uma vez. Senhor, obrigado por essa oportunidade, meu Pai, em Tua presença. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Que o Senhor abençoe grandemente, meu Pai, cada um de nós que aqui se encontra, Teu povo na face da terra, Teu povo em Araçuaí. Desperta a Tua igreja, meu Pai, para a Tua igreja viver fazendo sempre aquilo que agrada ao Senhor. A Tua palavra não nos deixa enganados. Jesus, como o nosso exemplo maior, me revelou isso para nós, que o Senhor que o enviou, o Senhor sempre esteve com Ele, assim como o Senhor também está sempre conosco. Que o Senhor não deixava só, e nós desejamos também que o Senhor nunca nos deixe só, mas para isto acontecer, Jesus sempre fez o que agradava ao Senhor, e nós também devemos fazer assim, Senhor. Precisamos da sua ajuda, precisamos do seu socorro, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que neles existem. O Senhor é a razão de tudo, o Senhor é a razão das nossas vidas. E é por isso que eu quero pedir a Ti, Pai amado, que o Senhor desperte, Pai, a Tua igreja, meu Deus, para que o coração dos filhos se convertam aos corações de seus pais, desde que os corações dos pais sejam idôneos. E como diz a Tua palavra, que os corações dos pais se convertam aos corações dos filhos, desde também que os corações dos filhos sejam idôneos. Ó Deus, como Jesus Te honrava, Senhor, como Pai, que os nossos filhos nos honrem como seus pais. E assim como o Senhor sempre esteve com o Seu Filho Jesus, assim também o Senhor estará conosco, e nós com os nossos filhos também. E pedimos a Tua bênção, e pedimos a Tua graça, e a Tua misericórdia, a Tua compaixão, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, que o Senhor faça cair por terra toda maldição, que toda ação maligna seja repreendida, e todo o bem do Senhor venha sobre nós. Abençoa, meu Pai, para que esta palavra ressoe em nossas mentes e nossos corações, até o próximo encontro nosso aqui, permitindo o Senhor na quarta-feira. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, e que o Senhor mostre à sua igreja, Deus, o que o Senhor deseja cada vez que Tua igreja se encontrar reunida na Tua presença para ouvir a Tua voz. Fala a cada coração aqui nesta noite, meu Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira como entrou, mas que possamos sair daqui, Pai, conforme vamos nos sujeitando à Sua vontade, meu Pai, porque o Senhor pode todas as coisas, transformando a nossa mente e o nosso coração, para vivermos todos os dias, meu Pai, com a convicção de que o Senhor não nos deixa só, de que o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor é quem cuida de nós. Obrigado por tudo, obrigado pelo Seu amor e pela Sua graça. Obrigado, Santo Deus. Abençoa, Pai, que esta semana seja grandiosa de bênçãos, de vitórias e conquistas, que maldições sejam quebradas, que milagres aconteçam, que vidas sejam curadas e libertas, que as maldições caiam por terra. Obrigado, Pai, porque a Iane, juntamente com a Jade, já estão em casa, Pai, e estão bem, graças a Ti. Também a Sandra, Pai, que passou esses dias todos no hospital com a sua filha. Também o Zé, Pai, que o Senhor abençoe para que Teu filho se recupere. Quero pedir também a Tua bênção sobre o Joaquim, para que ele melhore, Santo Deus. Quero pedir também a Sua bênção sobre o João Manuel, para que fique totalmente curado em nome de Jesus, meu Pai.
que a tua cura se manifeste em nosso meio. Quero pedir também a libertação, Deus, e a cura da menina Maria Júlia, Senhor. Onde quer que ela esteja neste momento, que ela seja tocada pela sua poderosa mão, e ela sinta no coração dela o desejo de conhecer o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Livra-nos de todo mal, nos abençoando e nos guardando, e que esta semana seja a semana da manifestação do seu poder e de sua glória como nunca vimos em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, permitindo o Senhor.